Olá, Money Report conversa hoje com Ricardo Leite, gerente-geral da BlaBlaCar no Brasil. A BlaBlaCar é uma plataforma de compartilhamento de caronas criada na França em 2006 e que está no Brasil, que opera no Brasil desde novembro de 2015. O aplicativo conecta motoristas com lugares vazios no carro a passageiros indo para o mesmo destino. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Lucas? É isso mesmo a definição? É isso mesmo. Então, em viagens de longa distância, a gente permite que o motorista divida os custos da viagem dele e o passageiro consiga pagar menos que ele pagaria em meios alternativos. E eles têm uma experiência social no carro, né? Por isso que a plataforma chama BlaBlaCar, porque você vai conversando durante a viagem. Ricardo, nesses quase 3 anos de operação aqui no Brasil, qual avaliação você faz sobre o serviço prestado pela BlaBlaCar? Bom, muito positiva. Se você parar para pensar, né, o Brasil é um país muito grande em termos de população, em termos de área, em termos de frota de automóveis. É um país em que os custos de você comprar e operar um carro são muito caros, então o incentivo a você compartilhar esses custos é muito alto. Então a gente já tinha expectativas muito grandes antes de entrar no Brasil e agora acho que essas expectativas foram realizadas. Então, em 2017, por exemplo, ano passado, foram mais de 4 milhões de assentos em caronas que foram oferecidos e esse ano a gente está crescendo num ritmo aí de mais ou menos 200%. Então, minha avaliação é bem positiva, mas sempre quero mais, né? Eu acho que a gente está muito no início da nossa história ainda. E o que a empresa tem feito para atrair mais usuários e ampliar sua presença no mercado? Bom, tem várias maneiras de responder essa pergunta. Então, uma primeira maneira é melhorar o produto em si. Então, se a gente consegue entregar mais valor para o usuário, ele acaba voltando e acaba recomendando para mais pessoas. Então, vou te dar um exemplo. O Brasil foi um dos primeiros países a ter a confirmação da identidade, né? Seja CNH, seja o RG dentro do app, por uma questão de maior confiança. Agora, quando você pensa em marketing e estratégias para adquirir novos usuários, né? A gente faz muito marketing online, né, nas plataformas de mídias sociais, plataformas de busca, e a gente faz muitas parcerias também. Então, aqui no Brasil, a gente é parceiro da Ipiranga, a gente é parceiro da Movida, e a gente tem uma série de acordos com essas empresas que fazem com que a gente entregue valor para os usuários delas e elas acabem gerando usuários novos para a gente também. Qual o perfil do usuário da BlaBlaCar, tanto de motorista quanto de passageiro? Que tipo de viagem eles buscam? É uma boa pergunta. A maioria das pessoas, quando ela olha a BlaBlaCar de fora, ela acha que é só para estudante universitário e gente até 20 anos, não é verdade. Em termos de idade, hoje mais de um terço dos usuários tem mais de 35 anos. Então, quando você pensa em passageiros e condutores, os passageiros acabam sendo mais jovens, naturalmente, né? Conforme você fica mais velho, você tem uma penetração maior do carro na população. E quando você pensa em gênero, você tem 40% a 60% mais ou menos, ou seja, 40% dos usuários são mulheres. Uhum. E quais são as principais rotas hoje? Olha, os nossos esforços de comunicação no Brasil estão concentrados no sul e sudeste. Então, a gente conecta, as principais rotas são as principais cidades, capital, interior e litoral do sul e sudeste do Brasil. Então, São Paulo, Campinas, Rio, Cabo Frio, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre e assim por diante. Isso só vale. A BlaBlaCar, isso não conecta só as principais cidades. Houve uma mudança de algoritmo que isso inclui o trajeto também. Queria que você explicasse um pouco sobre isso, né? Que não é só de um ponto inicial até um final, também um ponto no meio, o usuário também consegue conectar. Queria que você explicasse um pouquinho sobre esse serviço. Perfeito. Para você ter uma ideia, hoje, os condutores que oferecem carona na BlaBlaCar, eles já ofereceram caronas em 40 mil pares de cidades diferentes. Então, Curitiba, Joinville, Montes Claros, BH, etc., até em 40 mil possibilidades. Dessas 40 mil, metade não são conectadas diretamente, nem por ônibus, nem por avião, nem por barco. Então a gente já cria uma rede de transporte, né? As pessoas criam uma rede, né? A gente facilita essa criação em cidades que são cidades menores, né? O algoritmo que você está falando basicamente, se eu estou indo de São Paulo para Rio de Janeiro, por que não eu posso dar uma carona para uma pessoa que está em São José dos Campos e quer ir para o Rio de Janeiro também. Então a gente começou a fazer testes com esse algoritmo no final de 2017, ele já representa uma porcentagem relevante hoje da nossa atividade, mas a gente está mudando todo o produto, todo o processo de busca, tanto na frente quanto atrás, né, do back-end quanto front-end, para que esse tipo de caso de uso aconteça cada vez mais. Então, mesmo que você more numa cidade pequena,
você vai ter acesso a uma rede de transporte, uma malha de transporte que te leva a qualquer lugar. Falando ainda sobre perfil de usuário, qualquer pessoa tem alguma especificidade para carro? Qualquer carro pode ser habilitado, qualquer motorista? Como que é isso? É só se cadastrar no aplicativo? Como que funciona praticamente? Por um lado, qualquer um pode usar BlaBlaCar, por outro, existe uma série de filtros. Então, assim, você tem que ter 18 anos ou mais, então esse é o básico. E quando você pensa em cadastro, a gente tem um cadastro de nome, e-mail, telefone, rede social, documentação do carro, naturalmente, né? Se a documentação não estiver em dia, isso é um fator que pode pesar contra? Claro, porque a BlaBlaCar, a nossa função é conectar o condutor com o passageiro. A gente provê toda a informação para o condutor e o passageiro tomarem a decisão de com quem eles vão viajar antes da viagem. Então, se você como passageiro faz uma busca e tem um condutor que tem a documentação confirmada e tem um outro que não tem, naturalmente você vai para aquele que tem. Então, a gente cria um alinhamento de incentivos dentro da plataforma para que as pessoas completem todo o perfil. Quando a gente fala de carona, sempre cai no lado da segurança. Como que a empresa lida com esse assunto? Como o passageiro e o motorista sabe que com quem ele está viajando é uma pessoa confiável? Boa pergunta. Então, meio que complementando a pergunta anterior, a gente faz 3 grandes grupos de coisas. O primeiro é o cadastro, que é um cadastro único para o condutor ou para o passageiro. Então, nome, e-mail, telefone, documentação, foto e assim por diante. O segundo é o que a gente chama de moderação e assistência. Todo o conteúdo postado na plataforma, as descrições das viagens, as mensagens, é moderado, seja por máquina ou seja por humanos, para garantir que aquele conteúdo seja adequado. E por fim, talvez o mais importante de tudo ao final da viagem, o condutor e o passageiro se avaliam. Então, eu dou uma nota para você como condutor de condução, por exemplo, digo se você é pontual, etc. Então, da próxima vez que alguém for viajar com você, as pessoas já têm acesso a essa informação. Então, por mais que elas não te conheçam, elas, na verdade, sabem como você é como condutor ou como passageiro. Se é pontual, se é simpático, se conduz bem. Então, com o aumento do número de avaliações na plataforma, ela se torna cada vez mais confiável. Em uma situação inesperada de emergência, o que o passageiro pode fazer, o usuário pode fazer? Numa situação inesperada, a gente está sempre lá para intermediar aquela relação. Então, se tiver algum tipo de problema, eles podem entrar em contato com a gente e a gente vai fazer a intermediação entre as duas partes. Ultimamente a gente tem observado um crescimento de aplicativos de serviços de compartilhamento. Queria que você me falasse como você vê esse mercado, qual o potencial dele no Brasil? É um mercado que ele ainda está muito no início, ou seja, tem uma série de plataformas, como a BlaBlaCar, e já tem um volume muito grande de pessoas, então imagina, a gente está com mais de 2,5 milhões de usuários no Brasil, mas ainda muito no início dessa história, né, da história da economia compartilhada. O grande segredo aqui é você conseguir ter acesso a um ativo em detrimento à posse daquele ativo. Então você consegue ter acesso a uma rede de serviços e produtos que você não teria, que você tem acesso a essa rede de produtos e serviços sem investir o capital necessário para ter aquele ativo. Isso tem uma série de benefícios, não só para os usuários, mas como para o meio ambiente. Então você acaba otimizando o uso daqueles ativos. Então imagina que no longo prazo você vai precisar de um número muito menor de veículos para transportar o mesmo número de pessoas que se transporta hoje através de carros. Você acha que o brasileiro já está mais habituado com esse tipo de serviço de compartilhamento? Quais são os entraves? Segurança, qualidade da conexão da internet? Quais são? Olha, isso é inclusive uma pesquisa recente aí do SPC falando que uma boa parte dos brasileiros, acredito que 2/3, já utilizaram pelo menos um serviço de economia compartilhada. A confiança é sim, eu não diria uma barreira, mas uma condição de contorno. Para você ter uma ideia hoje, 80% dos usuários novos da BlaBlaCar vêm de boca a boca. Então as pessoas acabam entrando naquele mundo da economia compartilhada por uma recomendação. E quando você recebe uma recomendação de um amigo ou de um familiar, você acaba confiando mais, né? Então, acredito que sim, a confiança é uma condição de contorno, mas é algo que, a partir do momento que você quebra essa condição de contorno da primeira vez, as pessoas já não têm mais o mesmo receio. A BlaBlaCar começou a operar aqui no Brasil no final de 2015, nos períodos mais severos dessa crise econômica.
Isso influenciou que ela crescesse, que ela passasse a ser mais conhecida? Como que o cenário econômico interfere na operação da empresa? Olha, acredito que ela não influiu diretamente, né, não teve influência direta, porque a gente estava muito no início. Então, por um lado, na crise você tem um incentivo muito maior ao compartilhamento de custos. Por outro, quando você está meio que fora da crise, você tem mais pessoas viajando, mais dinheiro disponível para a pessoa viajar. Então, acho que a gente não teve nenhuma relação, a gente teria crescido de qualquer maneira. Dito isso, fazendo um link com a greve recente dos caminhoneiros em maio, a gente viu um aumento muito grande na busca pelas caronas naquela semana, justamente porque muita gente estava deixando o carro em casa e acabou procurando muito mais caronas. Em quantos países a BlaBlaCar está presente? 22 países. São quantos usuários? Hoje são mais de 65 milhões no mundo, sendo mais de 2 milhões e meio no Brasil. E o Brasil é o país mais jovem ainda dessa turma de 22, mas hoje nós já somos o quarto em número de caronas. Já é o quarto em número de caronas. Uhum. Quem são os primeiros? França e Rússia são nossos principais mercados no mundo. E como que é esse serviço na Europa, o uso dele? Isso já é mais... A BlaBlaCar surgiu em 2006, são 12 anos já. Então, assim, o usuário lá já é muito mais habituado. Qual é o perfil do usuário lá? Como que se dá esse serviço lá? O serviço é exatamente o mesmo, na verdade o aplicativo é exatamente o mesmo. A grande diferença lá é que hoje quando você pensa nas campanhas de marketing que a França faz, por exemplo, boa parte delas já é direcionada para usuários com 50 anos ou mais. Né? Então aqui no Brasil, como eu te falei, mais de um terço dos usuários tem mais de 35 anos. Mas quando você pensa no grosso da base de usuários, a maioria ainda está entre 18 e 35. Né? É natural que a idade média do usuário novo aumente com o tempo. Então essa é uma diferença. Acredito que é essa mesmo. No fundo, assim, a carona é algo global, é algo universal, independe do gênero, da idade, do país. Os benefícios para o usuário são universais, né? Que é a economia, tanto do lado do passageiro quanto do condutor, e a experiência social que você tem no carro. E para complementar isso, na verdade, é natural que a economia seja o principal atrativo para as pessoas começarem a utilizar a BlaBlaCar, mas pesquisa após pesquisa, o grande motivo que faz com que as pessoas voltem são as pessoas que elas conhecem no carro. Então eu mesmo, ao utilizar a BlaBlaCar, já conheci terapeuta ocupacional, já conheci produtora cenográfica, jogador de basquete, pessoas que não fazem parte do meu círculo de amizades do dia a dia, digamos assim, da faculdade, do trabalho. Então é realmente muito gratificante isso. Então isso amplia seu leque de conhecimento de relações. Muito. Para você ter uma ideia, a gente fez uma pesquisa ano passado, eu fiquei surpreso com esse número até, e 47% dos usuários da BlaBlaCar no Brasil disseram que já foram expostos a uma oportunidade profissional no carro. Seja um estágio, seja um trabalho freelancer. Eu mesmo estava dando uma carona voltando de Ilhabela e uma das passageiras era uma personal trainer e a outra era colega do dono de uma grande rede de academias. E eu via essa conexão acontecer na hora. Depois eu nem perguntei se ela conseguiu um emprego, mas... então tem muitos benefícios aí. Ricardo, para a gente finalizar, qual a projeção da empresa para 2019? Acha que com essa mudança de presidente, isso pode trazer um ânimo renovado? Que projeção vocês fazem para o próximo ano? A gente está super animado, independentemente das eleições. Vamos continuar crescendo, eu acredito que a gente vai acelerar em termos dos nossos esforços de comunicação, de desenvolvimento de produto também, para que a gente consiga conectar cada vez mais brasileiros aos seus familiares, à praia ou ao que quer que ele queira fazer. Legal. Então, Ricardo, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade em conversar com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.